Olá, meu nome é Henrique de Sá. Eu estou aqui apresentando o meu trabalho de educação e mídia, educação, comunicação, cultura, uma disciplina eletiva da UERJ, com a professora Rita Sá. Eu vou apresentar aqui como se fosse um texto acadêmico, um artigo, um vídeo sobre um texto abordado, um texto debatido em aula. Primeiramente eu pensei com o caractere inicial, um texto do autor. O caractere apareceria mudo, sem narração. Steven Johnson. Entraria também um diálogo de chat, já que ele fala sobre as novas funções, as novas possibilidades do uso da tecnologia do computador, que seria a comunicação entre as pessoas. Há tantas convenções em dívida com a sociedade que mereceriam um restart retórico para atualizar a nossa maneira de criar e se comunicar. Desacuenta, bicha. Sai dessa interface. O conceito de interface. O conceito de interface se expressa pela presença de uma ou mais ferramentas para o uso e movimentação de qualquer sistema de informações, seja ele material, seja ele virtual. Entrevista com Gilberto Gil. O Luiz Meira, que é um dos melhores músicos catarinenses, ele perguntou lá, você tem uma caneta? Eu falei, caneta não tem. Daí ele assim, mas um iPod, um iPhone, um BlackBerry, a gente tem essa mobilidade que dá. Como é que você, há muito tempo, porque você é uma pessoa que vive muito fora do país? Tem muita gente que se queixa do risco que essas novas formas de escrever, de ler, de falar, de se comunicar, tem sobre as velhas formas. Tem muita gente que acha que o livro está em risco, que a escrita está em risco, que uma certa capacidade de aprofundar a reflexão também estaria em risco. Eu não sinto isso, sinceramente. Eu acho que, assim como a Gutenberg, ao descobrir a imprensa, né, deu uma contribuição enorme para a humanidade, o computador tem determinado um pouquinho mais de disciplina. Acho que não só para mim, muita gente passou a escrever mais com o computador obrigatoriamente, né? Por causa dos e-mails, por causa das tarefas de comunicação através do texto que, né, aumentam cada vez mais para todo mundo, quem quer que seja, em qualquer setor de atividade. E na atividade literária também, eu tenho a impressão que as pessoas estão escrevendo mais. As máquinas, por mais que elas se automatizem, por mais que elas se autonomizem, elas vão sempre depender de um botão que quem aperta somos nós, né? Então nós vamos continuar apertando esses botões na medida das necessidades, da compreensão que nós humanos tenhamos do que seja interessante e importante para a vida humana. Essa possibilidade de que a gente se esvazie completamente da nossa humanidade em nome de uma transferência que a gente faça para o mundo automático das coisas, é um risco, evidente, mas eu não acredito que o homem esteja disposto a abrir mão da sua total humanidade em benefício das máquinas ou do que quer que seja. Aí depois entraria um caractere falando que o meio é a mensagem, entrevista como fala, que entra agora a Conceição, meu Henrique falando.
Tem muita gente que se queixa do risco que essas novas formas de escrever, de ler, de falar, de se comunicar têm sobre as velhas formas. Tem muita gente que acha que o livro está em risco, que a escrita está em risco, que uma certa capacidade de aprofundar a reflexão também estaria em risco. Eu não sinto isso, sinceramente. Eu acho que, assim como a Gutenberg, ao descobrir a imprensa, né, deu uma contribuição enorme para a humanidade, o computador tem determinado um pouquinho mais de disciplina. Acho que não só para mim, muita gente passou a escrever mais com o computador, obrigatoriamente, né, por causa dos e-mails, por causa das tarefas de comunicação através do texto, que, né, aumentam cada vez mais para todo mundo, quem quer que seja, qualquer setor da humanidade. McLuhan introduz as expressões: o impacto sensorial, o meio é a mensagem e a aldeia global como metáforas da sociedade, como metáforas para a sociedade contemporânea, ao ponto de se tornarem partes de nossa linguagem do dia a dia. Existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Caractere metáfora, metáfora, metáfora. Uma meta existe para ser mas quando o poeta diz